Peraí, vamos lá, de novo. Foi? Olha lá. Quem estrela? Quem começa o vídeo? Quem tá puxando a fila? É o Memphis? É o Yuri Alberto? Sou eu? É o presidente do Corinthians. Depois você vê o André Ramalho, você vai ver o Gustavo Henrique, depois você vai ver o Hugo. Quem puxou a fila foi o presidente do Corinthians, de forma até correta. O time numa situação como tá, sem técnico, o presidente tem que estar lá. O Corinthians postou. O Timão já está, já está pelos acessos do Maracanã para o confronto de hoje. Aí também todo mundo que você está vendo aí, você não viu no pós-jogo. No pós-jogo, ninguém falou, Ranieri, o Hilary falou. Romero falou, em campo e fora do campo. A médica, que teve que entrar em campo, porque foi falta no Memphis, no jogo lance com o Léo Ortiz, foi falta. A sua transmissão pode não ter mostrado, mas foi falta. E aí o Martínez que tinha que ter jogado, porque não dá para jogar com o time, com o Carrilho aberto de um lado e o Romero aberto do outro, e chamar isso de 4-4-2. Não é 4-4-2, é 4-2-4. Aliás, 4-1-1-4, porque o Bidon não é volante, não é primeiro volante. Então, foi um time absolutamente frágil, entregue. Em 4 minutos já podia estar 2-0. É que só foi um. Primeira bola não entrou. Em 4 minutos podia estar 2-0. Então, vou repetir. Foi 4-0, fora os ameaços, fora a bola na trave, fora a dominância, fora as defesas do Hugo, que falhou sim no terceiro gol. Fora as defesas do Hugo e fora os gols perdidos do Flamengo, que de uma forma, depois que já estava muitos gols à frente, começou a ser mais preciosista para finalizar. Até o Felipe Luiz reclamou do seu time. Esse é um problema do Corinthians, que foi assistido pelo seu novo técnico, Dorival Júnior, que antes do jogo desceu. Deveria ter falado para o técnico interino, joga assim ou joga assado. Ah, não poderia interferir. Poderia sim. Ué, acertou com o time na sexta-feira, o time é dele, como que não poderia interferir? Poderia interferir sim, se quisesse. Não tem problema nenhum dele ter falado alguma coisa. Não falou depois, provavelmente vai dar uma entrevista hoje ou amanhã, dependendo da situação do Corinthians. Então, é um desgoverno, é um abandono da instituição para o clube. Isso significa que os jogadores estão alheios a críticas? Não. Entrar em campo como se estivessem jogando como fizeram com o Palmeiras. Qualquer jogo. Venceram o Paulista, descansaram contra o Bahia, perderam a estreia da Sul-Americana em casa e desde então jogam mal. Ah, jogaram bem contra o Vasco. Bom, foi praticamente um WO do Vasco. Foi o único jogo bom do Corinthians de lá para cá. O WO do Vasco na Neoquímica Arena. De lá para cá, todos os jogos do Corinthians são sofríveis. Ah, o Dorival vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Mas o Corinthians está abandonado. E eu vou explicar por quê. O Corinthians tem um problema institucional que completa nessa semana, sabe quanto tempo, Pipo? Um ano. Oficialmente, na delegacia, o Corinthians completa um ano nesta semana, quando Vamos trazer um gol. Foi deflagrado a crise da Vai de Bet e o aparecimento da senhora Edna Santos Silva como laranja do acordo. Primeiro divulgado pelo jornalista Juca Kfouri, depois comprovado por vários, e, na sequência, a dissolução da união do vice-presidente Armando com o presidente do Corinthians, porque ele vai conversar com o presidente do Corinthians para saber por que é que Marcelo Mariano e Sérgio Moura tinham feito o que tinham feito, a conversa desanda, essa relação termina. Um buraco dentro do Conselho Deliberativo. Essa relação termina, começa a nota oficial desmentindo o jornalista. Um mês depois, a Vai de Bet rescinde o contrato e o Corinthians vira assunto de um inquérito policial. O inquérito policial vai fazer um ano agora, em maio, e vai ser fechado. O presidente do Corinthians, último ouvido pelo delegado Fernando Correia, começou a investigação, o Corinthians como vítima de um esquema fraudulento. O Corinthians, instituição, o CNPJ, termina essa investigação, apuração minha, como vítima de um esquema fraudulento. E mais de 3 pessoas serão indiciadas por terem fraudado o Corinthians. Não fui eu. Paralelamente a isso, o Corinthians teve, né, a desunião de várias chapas, a tentativa de aproximação entre o presidente do Corinthians e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, essa relação esquenta, esfria, e agora esfriou. A necessidade do presidente do Corinthians se aproximar mais da uniformizada Gaviões da Fiel, principalmente, começa completamente frio. Vocês vão se lembrar do
da invasão do quinto andar, que vai completar um ano agora também. Invadem, ameaçam, quebram coisas, e a partir dali há uma união, e é a Gaviões da Fiel com unha que tem segurado o mandato do Augusto Melo. Primeiro, pela pressão popular. Segundo, porque tem gente da Gaviões dentro do clube. E segundo, porque a voz deles é a voz mais importante que reverbera de fora do Corinthians, porque tem uma presidência fraca, uma oposição fraca, o que reverbera é a voz da Gaviões da Fiel. Então, a Gaviões da Fiel está segurando na unha o nosso Augusto Melo. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. A própria Gaviões da Fiel, neste momento, tem um racha. Porque eu vou mostrar para vocês o que postou o presidente do conselho, da Gaviões da Fiel. Então, espera aí que eu vou mostrar para vocês. Compartilhar tela. Calma um minuto. Isso eu aprendo a fazer, né, Marília? Vamos aprender a fazer. Olá. Esse aqui. Compartilhar. Vamos lá de novo. Espero que vocês estejam vendo. Um minuto. Vamos lá. Compartilhar. Não, olha lá. Ó, o presidente do Conselho da Gaviões da Fiel postou. Vergonhoso ver o Corinthians nessa situação. Há anos estamos indo para grandes jogos, torcendo para empatar ou jogar por uma bola. Esse Augusto Leto, que eu acho que é Lero, é a continuação da renovação e transparência. Ladrão, abre aspas, incompetente, omisso, covarde. Inadmissível como o time vem se comportando. Precisamos apoiar os 90 minutos, mas passou disso, tem que haver cobrança, não podemos mais aplaudir esses caras depois de vexames como o de hoje. Eu questionei a direção da Gaviões da Fiel e a assessoria da Gaviões da Fiel para saber se a opinião do presidente do Conselho da Gaviões da Fiel é a mesma da instituição. Até agora, não consegui nenhuma resposta oficial. Mas há um racha já no que pensa a Gaviões. Até agora, a Gaviões é contra o impeachment, a Gaviões é a favor da direção, a Gaviões cobre o clube e a comissão técnica, há uma semana, a Gaviões pediu a cabeça do Ramon e do Ramonzinho e foi instantaneamente atendida, e eu não estou falando sobre a qualidade nem a não qualidade, estou dizendo que foi o que aconteceu, como tem acontecido em várias gestões. Pediu a cabeça do Silvinho, saiu o Silvinho. Pediu a cabeça do Roberto de Andrade, saiu o Roberto de Andrade. A Gaviões tem esse poder desde 1969. Mas há já, publicamente, uma pessoa importante da Gaviões da Fiel pedindo racha com a atual diretoria. Pera. Olha, é claro que, primeiro, né, o Corinthians vem já desde que o Andrés deixou a cadeira, e o Andrés também tinha notórias ligações aí com a torcida organizada, né? O Corinthians tem tido presidentes fracos, né? Aliás, foi assim com o Roberto de Andrade, foi assim depois da saída do Andrés, né? já na sua segunda passagem pelo comando do clube. Então, esses dirigentes eles têm se apoiado, sim, na força da torcida organizada. E não é à toa também que essa fragilidade está levando o clube para o buraco, o clube dos mais de 2 bilhões de reais de dívidas. É um clube em crise, que não conquista títulos relevantes desde 2017. Já são 8 anos. É muito tempo. Agora, também como a direção é fraca, ela vive jogando para a torcida em muitos momentos. A contratação do Dorival, eu acho que é mais um indício disso, como tentou o Tite antes, ou seja, é muito comum a dirigentes fracos tentarem se escorar em técnicos de prestígio, de renome, tal como seria o Tite, muito maior do que a figura do Ramon Dias, infinitamente maior, principalmente na história do Corinthians, como é também o Dorival, que embora tenha saído aí de forma não muito virtuosa da seleção brasileira, a gente está falando, puxa vida, de um ex-técnico da seleção brasileira até um mês atrás, e que recentemente foi campeão pelo Flamengo, havia sido vencedor foi vencedor pelo São Paulo, campeão pelo Flamengo, e até o Ceará tinha feito uma campanha, né, bem digna. Então, o Dorival fez 3 trabalhos importantes em clubes, e que, por ser esse nome forte, também é algo que a direção, de certa forma, olha também, não só imaginando alguém competente para dirigir o time, mas também alguém capaz de blindá-la, mesmo que parcialmente, né? Então, a partir do momento que o Dorival toma posse, der a primeira coletiva e tal, né, a gente vai passar alguns dias
falando sobre a chegada do Dorival ao Corinthians, a estreia do Dorival no Corinthians, quem sabe a primeira vitória do Dorival no Corinthians. E esses problemas institucionais, eles, pelo menos por alguns dias, para alívio da direção do clube, esses problemas vão sair das primeiras páginas. Então, é claro que tem esse efeito. Agora, tudo isso é efêmero, né? Daqui a pouco, o Corinthians perde um jogo, daqui a pouco, sei lá, o Memphis fala aí qualquer coisa e, enfim, que o torcedor pode gostar ou não, nem se sabe se ele vai ficar por muito tempo. E aí o fato é que a gente vai falar de novo da instituição Corinthians, até porque tudo isso que a gente projeta sobre o Corinthians futebol e sobre o Corinthians instituição, certamente não está de acordo com o timing, por exemplo, das investigações policiais. Quer dizer, as investigações policiais elas não estão nem aí por fato do Corinthians estar bem ou estar mal, ter um técnico de seleção ou não, ter uma direção forte ou não, a Gaviões está apoiando ou não. A polícia está fazendo o trabalho dela. Então, a gente não sabe quando é que a polícia vai encerrar toda essa fase e, né, mostrar realmente quem são os culpados, quem são aqueles que podem ser indiciados, se isso, de que forma vai respingar nessa direção do Corinthians. O fato é que as perspectivas de curto prazo elas são muito ruins para um time que começou mal o Campeonato Brasileiro, vai mal a Sul-Americana e, cara, a gente sabe muito bem que no futebol, quando o resultado não chega, todos os problemas eles são potencializados. O mau resultado ele pode ser o catalisador de uma crise ainda maior.